E aí, vamos estudar a Bíblia? Mas por que estudar a Bíblia? Porque no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31 ao versículo 32, está escrito: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olá! No vídeo de hoje eu trago a você a história do profeta e sacerdote Ezequiel. E tudo começa quando Ezequiel vê o trono da glória de Deus. Ezequiel teve aquela visão porque aquela visão serviria como grande alicerce para a vida ministerial de Ezequiel. Assim como Ezequiel, nós precisamos também de algo que venha nos servir de alicerce para que nós possamos ingressar na obra de Deus. E para que nós venhamos entender a glória do Senhor, nós precisamos de três fatores: a palavra de Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. E o Senhor Deus chama Ezequiel para ser profeta. Há dois pontos que devem ser colocados aqui em pauta sobre esse chamado de Ezequiel. Quando Deus está chamando Ezequiel, ele diz: Ezequiel, coma esse rolo. O rolo dito na Bíblia significa a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Ezequiel deveria receber a mensagem do Senhor antes de proclamá-la. O segundo aspecto é que Deus fortifica Ezequiel. Saiba também que da mesma forma que o Senhor Deus fortificou Ezequiel como um diamante, Deus também te fortifica para que pessoas saibam Deus que você serve e que você venha ser um testemunho para essa nação. Ezequiel fica mudo. Ezequiel foi impedido de falar ao povo a não ser quando recebia uma mensagem direta do Senhor. Os israelitas não queriam mais obedecer e ouvir as orientações do Senhor. E por isso mesmo, Deus determinou o silêncio do profeta. Ezequiel ficou aproximadamente 7 anos e meio com essa mutice até a queda de Jerusalém. O Senhor dá então uma mensagem a respeito de Jerusalém. Nessa mensagem, Deus diz para Ezequiel para que ele fizesse um desenho. Nesse desenho representasse o cerco de Jerusalém e o exílio subsequente. Além disso, Deus também ordenara a Ezequiel para que o mesmo deitasse sobre o lado esquerdo durante 390 dias. E cada dia representaria um ano de castigo para o povo de Israel. Ezequiel também deveria dormir sobre o seu lado direito durante 40 dias, e cada dia representaria um ano de castigo para o povo de Judá. Deus também dissera a Ezequiel e a todo o povo que eles deveriam racionar a comida e a água, uma vez que tinham pecado grandiosamente contra o Senhor e contra a sua santidade. Quando nós estudamos a história de Ezequiel, nós vemos e percebemos que o Senhor gosta muito de trabalhar com simbologias. Deus ordena a Ezequiel para que este, dessa vez, corte o seu cabelo e a sua barba e divida tudo isso em 3 porções. A terça parte representava todas as pessoas que morreriam por doenças e por fome. A outra terça parte representava todas as pessoas que morreriam pela espada. E a última terça parte representava todas as pessoas que seriam dispersas no exílio. Um dos mais graves pecados do povo era o da idolatria. Muitas vezes, a idolatria não refere-se apenas a deuses, mas também a abominações, aos prazeres desse mundo. Eu e você sabemos que os prazeres do mundo são bons, são satisfatórios, mas tudo que fere a santidade do Senhor não deve ser colocada e não deve ser feito em nossas vidas. Ou seja, nós não devemos praticar o que é mal,
o que é ímpio aos olhos do Senhor. O Senhor Deus então disse que o fim daquelas pessoas estava bem próximo. Quando nós vemos isso na Bíblia, ou vemos alguém pregar sobre isso, pensamos que Deus não está atento às iniquidades e às imoralidades dessas nações presentes de hoje. Mas saiba que Deus está atento a tudo. E a Bíblia nos assegura dizendo que todas as pessoas que trilharem pelo caminho da maldade, pelo caminho da impiedade, elas terão um fim horrível. Então vamos decidir honrar o Senhor. As pessoas de Israel e de Judá, por exemplo, elas estavam cometendo assassinatos, não honravam pai e mãe, exploravam os estrangeiros, exploravam as viúvas, queriam enriquecer às custas dos outros. Até mesmo os sacerdotes, eles já não faziam mais diferença entre o que é santo e o que era impuro. E tudo isso estava fazendo mal a eles mesmos. Então Deus, quando Ele diz, eu vou castigar pelo que vocês estão fazendo, Deus está, na verdade, protegendo a sua honra, como está escrito no próprio livro de Ezequiel. Então vamos respeitar e honrar ao Senhor. A glória de Deus então deixa Jerusalém e o templo. Isso porque Deus não habita em meio a pecado e principalmente em meio à idolatria. Se os ministros do Evangelho começarem a tolerar o pecado dentro das igrejas, a glória do Senhor sairá. Muitas igrejas hoje já não são mais chefiadas, lideradas por pessoas que têm um compromisso com oração, que têm um coração quebrantado a Deus, que têm uma vida de santidade ao Senhor. E por isso mesmo, Satanás agora está tomando conta de muitas igrejas. Nós temos que ter entendimento de que Satanás também pode curar, de que Satanás também pode libertar e fazer outras maravilhas. E Satanás está operando em muitos locais, pelo poder dos demônios e dele mesmo. Então a Bíblia diz que nós devemos discernir os espíritos, se eles vêm ou não de Deus. Se você percebe que a igreja que você está é um local que não está fazendo o que a Bíblia diz, então você deve sair e deve procurar uma igreja bíblica e não sair mais de lá. Temos que fazer o que a Bíblia nos diz, porque ela é o mapa da salvação, o manual do verdadeiro cristão. O Senhor é tão bom e tão misericordioso que Ele faz uma nova aliança com o seu povo. E dessa vez prometendo o nosso Rei, o Messias. E o Senhor Deus fala duas frases célebres. A primeira frase é quando ele diz, e vos darei a terra de Israel. Essa profecia cumpriu-se parcialmente no ano 538 a.C., quando um grupo remanescente voltou do cativeiro babilônico. Essa frase ainda prediz um futuro reagrupamento no fim desta era. A segunda frase é quando ele diz, um espírito novo porei dentro deles. Esta profecia começou a cumprir-se na ressurreição de Cristo e no derramamento do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. O Espírito Santo está à disposição de todos quantos depositam sua fé em Cristo. Eu não sei se você sabe, mas Ezequiel perdeu a sua esposa. Ezequiel estava ali compartilhando das dores e dos sofrimentos do Senhor, uma vez que Deus iria perder a sua cidade, o seu povo e o seu templo. Ser fiel a Deus muitas vezes faz com que passemos por provas, por tribulações, e nós temos que passar tudo isso confiando que Deus vai estar ali do nosso lado, não pensando em uma recompensa, porque já ter Ele conosco já é a maior recompensa de todas.
Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e ele não pensou em uma recompensa, mas ele viu que morrendo por mim e por você, nós seríamos lavados e remidos e seríamos puros se confiarmos nele e se convertêssemos os nossos caminhos ao Senhor. As pessoas de Tiro souberam que o reino de Judá sofreria um castigo divino, e por isso mesmo eles se alegraram, porque teria um lucro comercial com os outros povos. Então Deus diz: por causa do que vocês fizeram, vocês sofrerão também um castigo divino. Se alguma pessoa que caçou de você, fala mal de você, quer o mal para você e alegra-se quando você está ali na provação e no sofrimento, saiba que a última resposta é do Senhor. Mas não queira o mal para ela. Enquanto aquela pessoa quer ali o seu mal, você continua amando ela. E essa é a melhor resposta de todas. Não só Tiro, mas também outros povos sofreram castigo divino. Se você querer ver quais foram esses povos, é só você clicar no card que está aí aparecendo da história do profeta Jeremias. Eu tenho certeza que você aprenderá mais lições da Bíblia Sagrada. O ápice da história de Ezequiel está quando ele vai para um vale de ossos secos. Aqueles ossos eram sequíssimos, ou seja, estavam bastante decompostos e não tinha mais como voltar à vida. Mas eu e você servimos a um Deus que é conhecido como Deus do impossível, e realmente ele é. Deus então diz a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos para que eles voltem à vida. Quando Ezequiel profetiza, começa ali a ter tendões, músculos, depois a pele reveste aqueles corpos. Mas faltava algo ainda, faltava respiração. É então que Deus faz com que eles expirem e eles têm vida outra vez, o fôlego de vida. Isso nos lembra aquela passagem que está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, quando o Senhor forma o ser humano. Perceba que as pessoas de Israel, nesse momento, elas precisavam de fôlego de vida. E esse fôlego de vida significa que Deus iria derramar o seu espírito sobre o povo. Ezequiel então tem uma visão a respeito do futuro templo. E há 3 explicações pelos teólogos que devem ser levadas em consideração. A primeira explicação refere-se a um templo simbólico, figura do estado eterno descrita em Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22. A segunda explicação refere-se a um templo simbólico das bênçãos do reino milenar. E a terceira explicação refere-se a um templo literal, que será edificado no reino milenar. Independentemente do caso da interpretação, a glória de Deus voltará para o seu povo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. No próximo vídeo eu trago a você a história do profeta Oséias. Tchau!